Bom, pessoal, continuando aqui o nosso encontro, a nossa aula, né? Nós estamos falando de organização política e administrativa dos entes federados e eu quero apenas fazer uma observação. Nós falamos dos bens da União e nós não relacionamos todos os bens do artigo 20, porque alguns desses itens eles também vão aparecer no artigo 26 do bens dos Estados-membros e lá eu farei a explicação que vai completar, né, o conjunto do entendimento sobre esse regime de bens públicos, né, já com esse critério de distinção entre bens da União e bens dos Estados. Nós estamos nesse momento, né, dando continuidade ao estudo dos Estados-membros, lembrando que eles possuem autonomia e não soberania, e a auto-organização, que significa, né, a forma como eles se organizam e são regidos por leis e constituições que eles mesmos adotarem, elas estão explicadas no artigo 25. O autogoverno significam as regras para a estruturação dos poderes executivos do Estado, legislativo do Estado, assembleias, né, legislativas e também o poder judiciário estadual. Essas regras de autogoverno elas estão especificadas no artigo 27, no artigo 28 e no artigo 125 da Constituição Federal. E o poder de autoadministração, que significam as regras das competências materiais, e a legislação, as regras de competências legislativas dos estados. E aí nós vamos encontrar o fundamento no artigo 18, no artigo 25 a 28 da Constituição Federal. Dando continuidade, nós vamos falar então agora da formação dos estados. Existe a possibilidade, né, da fusão, existe a possibilidade da cisão, existe a possibilidade de desmembramentos entre estados. Isso está previsto no artigo 18, parágrafo 3º. Mas há um processo para que isso ocorra. A primeira etapa desse processo, desse caminho, é o plebiscito. Nós chamamos o plebiscito então, como uma condição prévia, né, essencial e prejudicial, porque se o resultado desse plebiscito for negativo, esse processo ele já é suspenso, interrompido, na verdade o processo já não avança e a formação não se dá. Então a população interessada ela deve aprovar, né, a formação de um novo Estado. Após então o cumprimento dessa etapa, perante a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, é necessária a propositura de um projeto de lei complementar. Veja, nós vamos ainda estudar as espécies legislativas, mas não se pode, né, tratar desse assunto pela via de uma lei ordinária. Também não é assunto de uma emenda constitucional, né, muito menos uma medida provisória, né, poderá ser usada para esse fim. A lei é a complementar e isso tem uma implicação no quórum, né, que necessário para a aprovação dessa lei. Depois nós temos uma audiência nas assembleias legislativas do Estado ou dos estados envolvidos, que vão produzir, vão resultar num parecer. Parecer esse que vai recomendar ou não, né, a criação ou formação do Estado, a cisão, seja qual for a forma de transformação, mas esse parecer ele não é vinculativo, quer dizer, poderá vir um parecer desfavorável, contrário, portanto, à posição já manifestada no plebiscito, e ainda assim o processo de formação avançar. E aí, ao final, a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei complementar que foi iniciado, né, na fase anterior. Então, esses são os passos que dão aos estados a possibilidade de se fundirem, de se cindirem, né? Vamos lembrar do caso de Goiás, Tocantins, de desmembramento. Vamos falar agora dos bens dos Estados-membros, né? Voltando ao estudo dos bens. E nós vamos encontrar no artigo 26, né, quais são aqueles que constituem os bens dos Estados-membros. E aí nós vamos perceber aqui, né, uma referência às águas superficiais, às águas subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, aquelas que se encontrarem, né, dentro da faixa territorial dos respectivos estados. E as áreas também nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas a de domínio da União. Então, essas áreas de ilhas oceânicas e costeiras também são bens da União. Aquelas que estiverem excluídas do bem da União pertencem ao Estado. Aí a gente precisa entender
né, o que são essas ilhas oceânicas, ilhas costeiras. A ilha costeira, né, são aquelas que resultam de um relevo continental, né, ou de uma plataforma submarina, né? E as ilhas oceânicas são as que se encontram afastadas dessa costa e não tem nada a ver com o relevo continental ou com a plataforma submarina. Vejam, as ilhas fluviais, né, são aquelas que vão se encontrar, né, em rios. E as ilhas lacustres, elas vão se encontrar em lagos. E essas ilhas fluviais, lacustres, né, que já é o item seguinte, não pertencentes à União, também são dos estados. Mas as ilhas fluviais e lacustres, né, permanentes, pertencem à União quando elas estiverem situadas, né, na fronteira com outro país e também quando elas estão situadas em zona onde se faça sentir a afluência das marés. Então, esse é o critério para entender as ilhas fluviais e lacustres pertencentes à União. Aquelas não pertencentes à União, né, que se encontrarem dentro dos limites territoriais, né, dos estados, pertencem, portanto, aos estados. Né? E as ilhas oceânicas e costeiras, né, que estiverem no domínio dos estados, né, da região do território estadual, excluídas as da União, entendidas as ilhas costeiras como as resultantes de relevo continental ou plataforma submarina, e as oceânicas, as que se encontrarem afastadas da costa, também vão pertencer aos estados. E aí eu termino esse tópico com uma alusão às chamadas terras devolutas, porque as terras devolutas também podem pertencer à União, mas, via de regra, né, elas pertencem aos estados. O que são terras devolutas? São terras nas quais não estão aplicados, né, nenhum dos usos públicos, né, de bem de uso comum, de bem de uso especial ou de bem de uso dominial. E também não se encontram, né, no domínio particular por qualquer título legítimo. Portanto, elas não têm donos. São terras vagas. Né? E esse processo de reconhecimento, de discriminação de terras devolutas, seguem, né, um rito definido pela Lei 6.383. Aluno aqui, Rafinha. Boa tarde, professor. Não posso falar com o Rafinha agora. Tem os alunos que entram no Facebook e falam comigo. Aliás, ele é um ex-aluno, ele já se formou. E eu tenho o prazer em atender, mas tem que esperar, né? Vamos lá. Então, o processo de discriminação das terras devolutas, Lei 6.383, de 70... Agora não dá, Rafinha. 6.383, de 76. Muito bem. Vamos lá. Competência dos Estados-membros. Esse assunto já está estudado. Lembra daquela regra que nós fizemos? Competências materiais, competências legislativas. As competências materiais, elas são exclusivas, né, da União, ou elas podem ser também competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então, a gente vai perceber já aqui, nas competências materiais, que existe a competência comum do artigo 23, que é comum ao estado, ao município, à União, ao Distrito Federal, portanto está aqui. E existe uma competência residual. Veja, todas aquelas competências que não foram enumeradas, né, dentre as competências exclusivas, dentre as competências comuns, né, porque já está envolvendo todos os entes, tudo aquilo que não estiver previsto, então, expressamente na Constituição, ela vai pertencer residualmente aos Estados-membros. Né? Então, esse já é um critério de competência que é específico do Estado-membro. A União não tem competência residual, mas os Estados têm. E no plano das competências não materiais ou das competências legislativas, nós temos que partir daquele estudo das competências privativas da União e das competências concorrentes, o artigo 22 e o artigo 24. E aí nós temos que entender o seguinte, as privativas estão fora dessa lista dos Estados-membros porque elas são privativas da União. Mas nós temos competência concorrente. Né? E a concorrente ela ocorre entre União, Estados e Distrito Federal. O município não entra nessa lista. E aí, dentro das competências concorrentes, existem normas gerais e normas mais específicas. A competência das normas gerais, dentre a legislação concorrente, ela pertence à União. E os estados podem suplementar essas normas gerais por uma legislação especial. E aí nós vamos perceber que o artigo 24, nos parágrafos 1º ao 4º, vão explicar esse processo que dá aos estados a possibilidade de suplementação das normas gerais dentro do âmbito da competência concorrente. Então, já expliquei aqui então, a competência concorrente, a competência suplementar,
Já temos aqui a competência residual repetida, por quê? Porque o artigo 25, parágrafo 1º, ele fala de uma competência residual sem especificar se é material ou legislativa. Portanto, essa competência residual ela é de dupla natureza, tanto no âmbito da competência material quanto da competência legislativa. E aí nós temos ainda que falar da competência expressa, que seria as competências enumeradas, né, pela Constituição, e são competências legislativas atribuídas especificamente aos estados. Essa competência expressa, ela está no artigo 25. Né? Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. E aí aqui cabe aos estados, por exemplo, no parágrafo 3º, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões. Nós temos aqui, no parágrafo 2º, cabe aos estados explorar diretamente, mediante concessão, serviços de locais de gás canalizado, na forma da lei, né, vedada a edição de medida provisória para essa regulamentação. Então, nós temos que entender essas competências expressas, né, nas entrelinhas do artigo 25, nos seus parágrafos. E, por fim, nós temos que voltar ao artigo 22 para encontrar ali uma possibilidade também que é dada aos estados de competências privativas da União serem delegadas aos estados. E aí temos aqui lei complementar, um parágrafo único, né, do artigo 22. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matéria relacionadas nesse artigo. Então, se cria aqui uma extensão ou até uma flexibilização daquilo que era a competência privativa da União, para que seja também competência dos estados. Eu estou passando mais rápido porque o tema de repartição das competências ele já foi estudado quando nós trabalhamos na aula anterior, né, todo o modelo de repartição. Agora eu estou mudando o critério de apresentação, porque eu trabalhei pelos critérios. Agora nós estamos trabalhando por entes. Então eu estou, na verdade, repetindo uma aula que eu já praticamente esgotei o assunto. Mas vale a pena voltar porque é sempre relevante esse tema. E aí, para nós... Nossa, já foram 12 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos, 2 minutos e meio para falar dos municípios aqui. Município, pessoal, possui autonomia, mas não soberania, tem também poder de auto-organização, tem poder de autogoverno, tem poder de auto-administração, tem poder de autolegislação, portanto, ele tem o mesmo status de ente federativo que tem os Estados-membros. A formação dos municípios segue, né, o rito do artigo 18, parágrafo 4º, com uma redação que foi modificada em 2008, porque temos uma emenda constitucional 57. E lá também existe o estudo de viabilidade municipal, é um rito um pouquinho diferente, o plebiscito, a necessidade de uma lei estadual, e aí nós temos uma questão. Uma ação direta de inconstitucionalidade, 2240, ela foi ajuizada questionando a criação de um município baiano. E o Supremo Tribunal Federal, então, embora tenha reconhecido a legalidade, né, da criação desse município, ele suspendeu, né, a eficácia desse dispositivo constitucional, o que trouxe o efeito prático, né, de entender essa norma ser de norma eficácia limitada, porque é necessário aí uma lei complementar que estabeleça prazo para a criação desses municípios. Enquanto essa lei complementar ela não sobrevier, ela não for promulgada, não for criada, nós não temos então hoje, né, especificado o caminho para se criar municípios. Foi uma solução política para conter essa saga, essa sana, né, de criação de municípios, o que estava ocorrendo à época. Né? Então, sabemos na prática que os municípios, quanto à sua formação, eles estão com um caminho bastante comprometido. Eu vou parar, porque eu não vou deixar de falar do Distrito Federal, e em 1 minuto isso é impossível. Né? Então vamos parar aqui, e a gente vai ter então mais uma aulinha muito rápida, de poucos minutos, apenas para a gente falar do Distrito Federal. E até breve.